Ver se o Carlos já está aqui disponível. Matheus Ribeiro, Deus abençoe a sua vida. Aguardando aqui o pastor Carlos entrar para a gente já começar a adicionar o pastor Carlos aqui. É um grande parceiro, grande amigo, um irmão, a qual Deus nos deu. Amém? O Matheus Ribeiro, Deus abençoe a sua vida, Matheus. Tudo bem? Então, nós estamos aqui. A oportunidade. Espero que o Carlos dessa vez consiga entrar e a gente consiga fazer a live, porque a questão da internet não está contribuindo muito bem. Amém? E aí, Carlão? Graças a paz, meu amigo, boa noite, como que você vai? Melhorou? Está melhor, agora estou te vendo bem, áudio também está bem nítido, não está travando, que é o principal, né? Que maravilha. Eu tô aqui, eu tive que sair do escritório do doutor, fui para frente da casa, terminei aqui no quarto. Aqui o Wi-Fi, o melhor lugar do Wi-Fi que eu achei é esse, porque são dois. E o que eu estava com o sinal era da sala do doutor. E lá está muito ruim o sinal. E aqui está um pouco melhor, porque não tem ninguém conectado. Deu uma chuva aqui na região. Então, como eu estava falando, pessoal, nós estamos em Palmas, Tocantins. Pastor Carlos aí está em São Paulo. É um grande parceiro, amigo aí dos nossos trabalhos teológicos, de estudo da Palavra de Deus, na qual nós fazemos com muito amor. Quero louvar a Deus a vida do pastor Carlos, mais uma vez. Dizer para você continuar nessa força, crendo naquilo que a gente tem pregado, na Palavra do Senhor. E a gente vai desfrutar, degustar um pouquinho, pastor Carlos, sobre a temática da doutrina do Espírito Santo, né? O livro que os alunos do Instituto Teológico ITEM têm estudado. A gente sempre que tem oportunidade, estamos aqui nas redes sociais, contribuindo com o reino de Deus, porque esse é o nosso propósito. Eu queria que o pastor Carlos, nesse momento, já mandasse aí o link para a turma, já também cumprimentar os irmãos que já estão aí presentes. Estou vendo aqui que tem o Matheus Ribeiro, já está conectado aí com a gente. Amém, pastor Carlos? Dê uma palavra aí, uma saudação aí, pastor Carlos. Primeiramente, boa noite novamente, pastor Fagner, meu amigo. Boa noite a todos os irmãos que estão acompanhando a live em suas casas. Imagino que em Palmas esteja, por mais que tenha chovido bastante na região, imagino que Palmas está bem quente, bem abafada, uma cidade belíssima. Tive a oportunidade de estar uma vez em Palmas e confesso que é uma cidade linda demais. Aqui em São Paulo não chove, mas garoa bastante. Não é à toa que está voltando aí a expressão terra da garoa, né? Faz muito frio aqui em São Paulo hoje, mas para nós que já estamos um pouco mais acostumados, é tranquilo. É uma satisfação imensa poder participar da live. Claro que foi algo assim muito urgente, muito de repente, mas graças a Deus estamos aqui. É uma satisfação imensa poder participar juntamente com todos os irmãos e prestigiar a instituição, o ITEM, né, o Instituto Teológico Escola de Ministros, da qual você, pastor Fagner, é o seu diretor, e não só também o pastor, mas todos os alunos que compõem a instituição. E confesso que é uma alegria enorme poder participar novamente desta temática, pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. E nesses minutos que nós temos, vamos procurar discutir um pouco, falar sobre essa temática que é de grande importância. Então, pastor Carlos, falar do Espírito Santo, sabemos que essa palavra que se refere à terceira pessoa da divindade, da Trindade, propriamente conhecida,
defendida por Tertuliano, nós sabemos que o Ruach Elohim, que também é uma palavra hebraica para o Espírito do Senhor, o Ruach HaKadosh para o Espírito Santificador. E a palavra pneuma, que usamos no grego, paráclitos, é um tema, é uma matéria de grande expressividade no campo teológico. No campo teológico. E, se tratando desta matéria, por estar falando da divindade, nós nunca teremos, de forma absoluta, a revelação completa. Por mais que nós estudamos aqui, por mais que aqui a gente fale do Espírito de Deus, da sua trajetória, da sua atuação, das obras do Espírito de Deus, dos símbolos, sempre vai ter um assunto a mais que vai trazer no nosso íntimo, no nosso consciente, o interesse de estudar. Amém? Então, sendo assim, tem uma temática, eu quero aproveitar aqui até glorificar a Deus pela vida da Renata, aluna aí do polo do Edson Lobão, a Renata, que tem sido uma aluna assídua. Seja bem-vinda, Renata. Compartilhe aí, convida os demais companheiros. O meu amigo Mateus. Nós, nesse momento, eu acredito que será um pouco breve, como o pastor Carlos falou, nós decidimos de forma espontânea e falar de temas teológicos, ainda mais sobre o Espírito de Deus, de falar de pneumatologia, é necessário preparo. E eu tenho uma alegria de estar fazendo a live com esse grande teólogo, professor, pastor Carlos. Eu quero aqui, nas redes sociais, glorificar a Deus pelo seu empenho, pela sua dedicação no estudo teológico. E eu queria aqui trazer, ampliar a revelação, o conhecimento com relação a uma temática que muitos teólogos têm fugido desse assunto. Muitos teólogos têm mudado de caminho com se desse assunto e também temos teólogos conceituados que têm explicado de forma bem coerente essa temática. Eu quero agora mencionar para que a gente aqui neste momento, juntamente com os alunos, além de trazer uma explicação do que está na palavra do Senhor, a gente também venha estar crescendo na graça do conhecimento junto. Então, a temática que eu queria trazer aqui nessa noite, pastor Carlos, é com relação a como deve ser compreendido, ou seja, como deve ser compreendida a questão da blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, abre aspas. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Realmente, essa pessoa que blasfemou perdeu a salvação? E aí, nós temos esse assunto. Se você tiver a Bíblia, eu estou sem, nesse momento, devido à minha locomoção para cá, eu não consigo, terminei não trazendo a Bíblia, porque vim muito rápido. Eu teria que dar uma volta quase de um quarteirão aqui, porque o escritório do doutor é um pouco longe. Mas a Bíblia está no coração, está na mente, isso é o mais importante. Mas nós temos esse texto de Lucas, capítulo 12, e Mateus, nós temos a referência ao pecado contra o Espírito Santo, que é mencionado nos textos bíblicos, que são pecados imperdoáveis, porque se trata
de uma blasfêmia contra a divindade. Então, trazendo essa pequena introdução do tema, eu gostaria de me ouvir um pouco e dar uma contribuição. Amém? Amém, meu amigo. Essa questão da temática da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é muito abrangente na sua pergunta. Ela se torna muito abrangente na sua pergunta porque dentro dessa esfera você não fala somente de uma questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas com relação ao impacto que esse pecado causa com relação à possibilidade da perda da salvação. E aí nós entramos, mesmo que não querendo, mas por obrigação, entramos em esferas que saem um pouco da pneumatologia propriamente, como, por exemplo, a doutrina da salvação, tá? Que é defendida por alguns que é perpétua e irresistível, como o calvinismo assim apresenta, como também defendida como possibilidade de ser perdida, que ela não é resistível, ou melhor, irresistível, que é apresentada pela linha arminiana. O primeiro ponto que nós temos que entender, e que você já falou muito bem, é que o Espírito Santo é Deus. E nós temos que compreendê-lo dessa maneira, porque a palavra de Deus ela nos apresenta assim. Se nós verificarmos toda a palavra de Deus, as referências referentes ao Espírito Santo, nós poderemos observar que ele é Deus. E não só isso, ele se manifesta, atua, trabalha do mesmo modo como nós entendemos que Deus ou que Jesus atua, trabalha e opera nos dias atuais. Não há distinção, não há uma escada hierárquica, não há uma divisão, digamos, como uma referência, por exemplo, ao pensamento triteísta, né? Da qual entendem que são distintos, que são pessoas completamente desvinculadas umas às outras. Esse pensamento ele é muito antigo. Surgiu com um presbítero Ário da cidade de Alexandria, no Egito, no século IV, da qual leva o nome da sua teologia, podemos dizer assim, ou sua doutrina herética, conhecida como arianismo, a qual apresenta que Deus criou Jesus Cristo e que Jesus Cristo criou o Espírito Santo. Então nós percebemos que um ser está acima de outro ser. Existe uma teologia sistemática da qual eu tenho, os irmãos que estão acompanhando podem ver aqui um livro azul, aqui a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, que para mim é uma das melhores teologias sistemáticas em livro único, esse livro azul aqui, Teologia Sistemática de Wayne Grudem, e batista, reformado e continuista nos Estados Unidos, ele teve muitas críticas, recebeu muitas críticas com relação a um pensamento muito precipitado da ideia da maneira subalterna que Jesus tem diante de Deus, ou seja, que Jesus ele estaria dentro das suas palavras abaixo de Deus, inferior a Deus, sendo subalterno a Deus. E esse pensamento é um pensamento equivocado, embora para mim, insisto em dizer que é uma grande teologia sistemática. Então, as pessoas no decorrer dos anos têm colocado essa escada hierárquica, afirmando que tanto Jesus como o Espírito Santo estão abaixo de Deus, como se Deus fosse o supremo,
que Jesus estivesse abaixo desse ser supremo e que, por sua vez, o Espírito Santo estaria abaixo de Jesus. E nós não cremos assim. Nós cremos na deidade, nós cremos na trindade e nós cremos na essência pura do Espírito Santo como Deus. Tanto que a palavra de Deus ela nos fala em inúmeras referências, como, por exemplo, 2 Coríntios 3,16, que nos fala, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, é uma referência que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo ele tem a mesma característica, o mesmo atributo e a mesma ação de Deus. E então é uma questão que tem que ser bem definida e bem clara para todos nós. Na segunda questão que você questiona, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pouco abrangente, porque, na verdade, tanto o texto de Lucas como o texto de Mateus, tanto Mateus 12 como Lucas 12, que fala dessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, existe uma tese que é apresentada por São Tomás de Aquino, que vê como alguém doente cujo estômago rejeita todo o alimento e toda a medicina. Essa seria uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Porém, na verdade, é uma questão mais abrangente, porque se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou indo de encontro ao que nós falamos há pouco, que o Espírito Santo é Deus. E se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou blasfemando contra Deus, contra o Senhor. E aí reside a questão que eu falei, da questão da salvação. Quem é salvo, quem é chamado por Deus, quem recebe o dom da fé, porque a fé é um dom, e quem dá esse dom da fé é Deus, e não do homem, como é defendido ou foi defendido por um grande teólogo arminiano, o pastor Carlos Vailate, que numa entrevista ou num debate falou que o Espírito Santo, na verdade, o dom da fé, não é um dom que Deus dá, mas é o do homem, que a fé é do homem, não Deus. E é um equívoco. A palavra mesmo nos diz que quem dá é Deus. Quem planta a fé no homem é Deus. Quem implanta a fé no ser humano é Deus. E por ser Deus que coloca a fé dentro do homem, por ser a fé um dom de Deus, como a própria palavra nos diz, obviamente, quem recebe isso, quem tem o dom da fé, é uma pessoa que é escolhida por Deus, que é chamada por Deus, que é separada por Deus. E se Deus ele concede o dom da fé, se Deus concede a essa pessoa a fé, porque a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ela ouve a palavra e Deus ele implanta a fé. E quem convence o homem é justamente o Espírito Santo, que é o tema da nossa live. Então quem possui, quem tem o dom da fé, quem tem o Espírito Santo, quem é chamado por Deus, é impossível que essa pessoa venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus a partir do momento que essa pessoa é chamada, é convertida, é transformada pela palavra de Deus. E, claro, os irmãos que já me conhecem sabem que eu sou calvinista e não consigo entender essa ideia precipitada da perda da salvação. E eu cito como contexto para essa questão, porque quem blasfema contra o Espírito Santo não é de Deus, quem é de Deus não blasfema contra o Espírito Santo, é por isso que é um pecado imperdoável, porque quem blasfema contra Deus, contra o Espírito Santo, que é Deus, não terá salvação, nem aqui, nem no porvir, significa dizer que aquele a qual Deus fala e aquele a qual Deus revela a sua palavra e concede, porque é Deus que concede o dom da fé, essa pessoa é salva. E por ser salva, ela não vai blasfemar nunca contra o Espírito Santo. Diferentemente de pessoas que ouvem a palavra, mas Deus não abriu o coração dessa pessoa para que implantasse nessa pessoa o dom da fé. E o que você quer dizer com isso, Carlos? Que Deus, ele
Ele tem os seus eleitos? Exatamente. Contexto, poderia citar muitos. Vou citar um, João 8. Se nós verificarmos João 8, nós já conversamos dentro desse texto, João 8, Jesus está falando com judeus. E a palavra de Deus não entrava no coração dos judeus, não penetrava no coração dos judeus, não surtia efeito na vida dos judeus que estavam ouvindo. Tanto que Jesus fez milagres, falou a palavra, e ainda assim eles falaram quando Cristo se revelar. Ou seja, Cristo estava diante deles, porém eles entendiam que Cristo ainda haveria de se revelar. E questionado sobre a questão do parentesco, por ser filhos de Abraão ou por ser filhos de Deus, o que Jesus respondeu a esses judeus? Eles falando, olha, nós temos por pai Abraão. E o que Jesus falou? Olha, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. E outra, o pai de vocês também não é Deus. Porque se o pai de vocês fosse Deus, vocês, judeus, me amariam. Ou seja, vocês são filhos do diabo, são filhos da perdição. E quem é filho do diabo, a fé jamais vai ser implantada, a fé jamais vai ser entronizada. Essas pessoas da qual não receberam a fé, essas pessoas da qual não receberam a palavra de Deus, essas pessoas são as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. E para essas pessoas que não foram selecionadas, escolhidas por Deus, que não receberam o dom da fé, porque quem dá é Deus e não é do homem, repito, essas pessoas sim são as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, contra Deus. Quem é salvo, quem recebeu o dom da fé, quem ouviu a palavra e creu, essa pessoa não blasfema contra o Espírito Santo. Quem blasfema, então, contra o Espírito Santo? Pessoas que não foram alcançadas por Deus. Essas pessoas, sim, blasfemam contra Deus, contra o Espírito Santo. E outros, sim, eu estou na igreja, eu ouço a palavra. Tudo bem, você está na igreja, você escuta a palavra. Só que a fé, repito, ela não foi implantada em você. Quantas pessoas, por exemplo, já para concluir minha fala, estão na igreja e que não foram convertidas ainda? Inúmeras pessoas. Vou citar um exemplo bíblico. O apóstolo São Paulo, que antes era chamado de Saulo, ele estava diante de uma reunião pública da qual Esteves estava falando da palavra de Deus, correto? Esteves estava falando da palavra de Deus e Paulo não era convertido, porque a fé não havia entrado nele. Ou seja, muitas pessoas estão na igreja, mas a fé não foi implantada nela ainda. Deus não abriu o coração dessa pessoa, porque a obra quem faz é Deus. E por assim ser, a conclusão qual foi? Aquele homem, Paulo, estava diante de Esteves, a qual, por sua ordem, foi morto, martirizado, apedrejado. Porém, nós sabemos que Paulo era um escolhido. Tanto é que, no caminho, ele foi transformado em um novo homem no encontro da qual ele teve. Ou seja, muitos ouviram, muitos viram, mas a fé só Paulo recebeu. Só Paulo conseguiu receber. É Deus quem dá. Quem está na igreja, independente de quem seja, nós temos que entender nessa visão. Quem tem o dom da fé, quem tem o Espírito Santo, não blasfema contra Deus. Porque isso é obra daqueles que não são convertidos, daqueles da qual não têm a fé, não receberam o dom da fé em si. Quem são essas pessoas? As pessoas que não servem ao Senhor. Essas pessoas são as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, na visão bíblica, na visão teológica, na visão calvinista, na visão de Tomás de Aquino e na visão dos pais da igreja. Glória a Deus, pastor Carlos Oliveira. Excelente exegese feita aí em cima do tema. Explicação, uma excelente explicação. Até porque nós nem lemos o texto. Mas o que é mais agravante é quando nós observamos este pecado. O que é mais agravante desse pecado, pastor Carlos, é o texto de Mateus, que ele diz o seguinte, que não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É muito forte esse texto. Né? Isso significa que quem comete tal pecado está realmente destinado, sentenciado à perdição eterna.
E o que Thomas de Aquino colocou aí de forma excepcional que você citou, quando ele diz que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é como uma pessoa que está enferma, mas rejeita o remédio. Nós vemos que a palavra blasfêmia, ela tem o significado de levar a pessoa a insultar o Espírito de Deus, a atribuir, a rejeitar, a murmurar, atribuindo ao ponto de atribuir que a ação do Espírito de Deus, naquele momento, a pessoa fazer uma declaração que aquela ação, aquele mover está sendo feita por Beelzebul. Você vê que os textos, eles têm uma relação direta com esse tipo de comportamento com relação a este pecado imperdoável que está vinculado à negação da divindade, porque, como você falou, né, o Espírito Santo é Deus, né? É Deus. E nós observamos no texto bíblico que nós lemos aí, que são os dois textos bíblicos de Mateus 12, verso 32, e Lucas 12, verso 10, que relatam este assunto que causa medo nas pessoas, né? E pessoas, que a gente abre uma aspa, pessoas que não têm conhecimento, até temem ler esse texto pelo tempo da sua ignorância. Pelo tempo da sua ignorância. Então, sendo que o Espírito de Deus está no governo da atual dispensação, e a gente vê que Jesus Cristo, ele faz distinção clara sobre esse pecado, nós entendemos que na atual dispensação, na qual nós recebemos a plenitude total do Espírito Santo, até porque quando Cristo foi assunto aos céus, ele prometeu aos seus discípulos: estou indo, mas eu enviarei o Paráclitos, o Consolador, para estar com vós. Então, o trabalho do Espírito de Deus hoje, de adornar a igreja, de preparar a igreja para o grande dia do arrebatamento, deve ser respeitada, deve ser levada a sério, com temor, amor, e eu vou um pouco mais além, com temor, louvor, com o verdadeiro serviço, o verdadeiro culto de reverência à pessoa da divindade. Então, até você pode até que está ouvindo a live, mas abre uma aspa, né, pastor? Porque com relação a você falou que as pessoas que realmente estão sentenciadas a essa perdição eterna devido à blasfêmia, nós poderíamos até dizer que essas pessoas são a semente, né? Exatamente. A semente da serpente. Por quê? Se a gente observar os dias de Jesus Cristo, não é diferente dos dias atuais. Por quê? O próprio Cristo declarou que aquela geração já estava condenada. Então, não fazia sentido nenhum ali Cristo, naquele momento, insistir para ele que eles viessem crer. Eles não iam crer, porque aquela geração realmente já estava sentenciada. Amém? Nos dias de Cristo tem uma geração, não generalizando a todos, porque senão a gente vai ferir um ponto teológico. Lógico, teve algumas pessoas que creram naqueles dias, mas
grande parte daquela geração, como também nos nossos dias atuais, grande parte da geração já está sentenciada por até dizermos assim, essa geração é a geração da semente, né? Ruim. Mas não é um assunto que eu não vou entrar nesse aspecto aqui, não vou entrar nesse tema, porque senão nós vamos levar este assunto para uma outra dimensão. Isso aí deve ser tratado. Esse assunto não dá para tratar aqui em alguns minutos, vai gerar uma confusão. Aí vocês vão dizer depois que vão querer. Vou dizer que o pastor Carlos e o pastor Fábio ficaram doidos. Entendeu? Então, são assuntos que, às vezes, o que, é que eu oriento ao aluno, a você que quer ser mestre da palavra, você precisa de prudência, de muita prudência com relação a alguns assuntos, porque tem assuntos que não dá para a gente mencionar ele em questão de segundos, de minutos, são assuntos que requer entendimento técnico, requer entendimento contexto histórico, requer entendimentos até mesmo de uma pictografia, de uma guimatria da língua original, do hebraico ou do grego, de acordo com o texto que nós estamos lendo. Se for um texto do Novo Testamento, nós teremos que trabalhar com o grego. Se for um texto do Antigo Testamento, nós temos que trabalhar com o hebraico, uma pequena porção do aramaico ali no livro de Daniel. Então, é isso aí. Então, vejamos alguns pontos que levam uma pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo. Eu entendo que pontos que podem levar uma pessoa a uma blasfêmia é resistir ao Espírito, ou seja, resistir à ação do Espírito de Deus, não aceitar, não crer. Isso leva a pessoa a estar sentenciada nesse texto mencionado por Cristo. Né? Eu poderia usar assim também uma pessoa de um coração endurecido, né? Uma pessoa de um coração endurecido, muito duro, não tem quebrantamento. Ele pode acontecer com ele como aconteceu com o Faraó. Né? Vê que Faraó, o próprio Deus, por uma questão, endureceu o coração daquele homem, porque Deus precisava agir naquele momento de uma certa forma na vida dos filhos de Israel. Porque o endurecimento do coração, ele leva, pastor Carlos, a pessoa a uma mente depravada, entendeu? Ao ponto da pessoa declarar que o bem que estamos fazendo é o mal, e o mal é o bem. Olha só, o ponto pode levar a atitude de uma pessoa com um coração duro. Leva uma mente repróbata. Ou seja, uma mente totalmente fora dos padrões bíblicos. Né? Então, isso aí, blasfêmia contra o Espírito de Deus, pode acontecer dentro daquilo que a gente está falando. Então, a melhor forma de você entender é isso aqui. Então, você, de repente, teve uma falha, Deus te perdoou, fique tranquilo. De repente, você chora, se você teme, eu acho assim, pastor Carlos, a pessoa que teme a Deus, eu acho, por mais errada que ela seja, mas ela sempre tem aquela reverência a Deus, aquele temor de estar buscando um conserto, uma mudança. Eu acho isso muito, muito louvável. Agora, a pessoa que toma o outro caminho, infelizmente,
nós podemos dizer que essa realmente é a semente ruim, né? Então é isso aí. Pastor Carlos, finaliza aí, alguns minutinhos aí para você concluir, para nós dar um alô pessoal e já marcar uma outra oportunidade, né? Porque é muito bom a gente falar de um assuntos como esse, com muita profundidade, com muita tranquilidade. Fala com você. Pastor Fagner, como eu disse, é uma satisfação imensa e as pessoas, elas erram porque realmente Jesus ele sempre foi acertado. Na verdade, Jesus acertou em tudo, né? Não podia errar. Na verdade, se nós entrarmos no mérito, se Jesus poderia cometer pecado, sim, poderia cometer pecado, mas nós não vamos falar sobre isso nessa live, porque tem coisas que se falam em sala de aula, né? Verdade, com certeza. E nós temos que entender que as pessoas, de fato, elas erram porque, como eu estava dizendo, Jesus falou, elas não conhecem. E o fato de não conhecer, a gente acaba sendo envolvidos em ideias e pensamentos humanos, e isso não se vê no mundo, mas se vê dentro da própria igreja, quando nós observamos pastores que não se preparam. Por exemplo, em algumas denominações, o pastor ele é convidado a não ser um pensador, um propagador de uma mensagem cristocêntrica, bíblica. Ele é intimado a ser um gestor, a ser um administrador do reino, vamos colocar assim, né? E o pastor, o líder, ele não tem essa vocação. A sua vocação não é para ser um gestor. A sua vocação são múltiplas, claro, são múltiplas. Dentro dessa multiplicidade, existe sim a questão do gerenciamento, sim, existe. Mas dentro dessa multiplicidade, qual que é a principal? A principal é dar às suas ovelhas pastagens boas, alimento bom, palavra de Deus, palavra da verdade. E, infelizmente, algumas denominações têm fugido dessa premissa, colocado essa função não como a principal, mas como a menos importante, substituindo. Há uma substituição. Então, as pessoas, elas erram, elas não têm esse conhecimento, elas não buscam, na verdade, elas não são incentivadas a buscar, quando vão à igreja, não recebem, não todas, é claro, em algumas, não recebem o seu alimento. E, infelizmente, em função disso, as pessoas acabam não tendo, né, esse conhecimento necessário do que realmente é blasfemar. O que realmente é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, as pessoas criam muitas coisas na cabeça, como o próprio pastor falou. As pessoas ficam preocupadas. Nossa, será que eu pequei? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Né? As pessoas ficam questionando. Não, você não blasfemou. E o fato de você argumentar isso é porque você tem o temor de Deus em sua vida. Então, isso te preocupa. Então, A falta de conhecimento também, pastor. A falta de conhecimento faz a gente levar a entender que Deus é um tirano. Muitas pessoas, por falta de conhecer a palavra de Deus, elas terminam achando que Deus é um tirano, que Deus Deus não é isso, gente. Deus é amor, Deus Gente, não temos nem capacidade emocional, mental, para tentar imaginar o que é o Senhor, o que é o Eterno. A Bíblia diz que a sua misericórdia renova a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Cada manhã a sua misericórdia se renova. O seu amor não tem limite. Deus é amor. Então, pastor, mas Deus é juízo. Sim, mas você não deve olhar Deus como um tirano. Deus é juízo quando você mesmo ativa o juízo contra a sua vida. Não Deus que
está caçando a quem levar um juízo? São as próprias pessoas que por si próprio, pelas suas próprias atitudes, acionam o juízo contra a sua vida. Então, nós devemos olhar a Deus como o nosso Criador, aquele que nos quer o bem, aquele que te fez para dar certo. Então, essa é a minha contribuição aqui hoje, a do pastor Carlos. A gente quer agradecer a Deus, né, pastor Carlos? Pessoal, um momento maravilhoso estar aqui contribuindo com os irmãos. Justamente, né? Justamente, e como nós falamos, infelizmente. Estou vendo aí. Pergunta. Tem alguma pergunta aí, pastor Carlos? Não, para mim não. Para mim aqui não apareceu nada para mim. Aqui que está aqui o Francisco Pereira, tá ligado aqui. A Renata, o Matheus Ribeiro. Agora há pouco estava o Gênesis Cavalcante. Não sei se ele está ainda. O Gênesis Cavalcante estava ligado aqui na programação, na nossa live. Então é isso aí. Nós poderíamos aqui passar até a noite toda falando sobre o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus é vento, é água, é óleo, é selo, é símbolo da pomba, é chuva, é orvalho. Mas a gente resolveu trazer essa contribuição aí com relação ao que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu espero ter contribuído e o pastor Carlos está de parabéns pela sua capacidade de expressar o assunto também. E eu fico lisonjeado pelo convite, precisando de nós, estamos aqui. Infelizmente, nosso tempo é um pouco curto aqui em São Paulo, às vezes nós estamos atarefados com outras coisas, seculares também, mas sempre que surgir uma oportunidade, nós estaremos aqui. E como eu disse, infelizmente as pessoas não buscam conhecimento, algumas não são incentivadas, então você que nos assiste, nos está acompanhando, o pastor Fagner é diretor do ITEM, que é uma escola teológica, Imperatriz. Não só Imperatriz, existem outras cidades espalhadas pelo Brasil. Então, você que nos assiste, entre em contato com o pastor Fagner, se matricule, leia a palavra de Deus, estude, compre bons livros. O pastor Fagner tem vários livros publicados, né? Os irmãos acreditam que já conhecem, eu também tenho algumas obras publicadas. E o prazer é todo meu de poder participar. Existe só uma coisa que eu quero citar aqui, pastor Fagner. Existe uma analogia que eu fiz, essa analogia, há 15 anos atrás para uma irmã que ela tinha muitas dúvidas com relação a Deus. E eu fiz essa analogia aqui, eu vou fazer aqui para os irmãos, eu estou tomando uma taça aqui com água, e tá vendo essa taça aqui, irmãos? Você que nos assiste, suponhamos que isso aqui seja cada um de nós, nos representa, né? Suponhamos que essa taça sou eu, suponhamos que sou eu, ou você que nos assiste, ou o pastor Fagner, sou eu. E vamos supor que esse livro aqui, ele é Deus, ele representa Deus. Esse copo, essa taça representa o homem, e esse aqui, esse livro representa Deus. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Não entra. Tá vendo? Não entra. Você pode colocar de todo jeito, não vai entrar. Sabe o que significa isso? Por mais que a gente busque, jamais teremos pleno e total conhecimento de Deus. Então nós temos que ter humildade, simplicidade e continuar buscando a Deus para que Deus se revele a nós enquanto estamos aqui, para que no porvir ele se revele como é totalmente a nós. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e é uma satisfação imensa poder estar aqui. Glória a Deus. Essa aí foi boa, viu? Essa ilustração aí, essa foi de mestre. Papo de mestre. Carlão, pastor Carlos, assim que você voltou para São Paulo de Imperatriz, o livro chegou, rapaz. Eu vou mandar pelo correio para você. Amém, amém. Eu quero ler esse livro. Eu não tenho ele, eu tenho aqui todos os livros do pastor Fagner, eu tenho, mas esse eu não tenho e eu aguardo. Assim que puder, manda pelo correio, pela transportadora, for melhor. Tá? Me mande o endereço que eu vou postar no correio. Maravilha.
Deixa eu te falar outra coisa. O que você acha do livro? Fala pro pessoal aí, o pessoal da live aí. O que você acha do livro aí, do item? De pneumatologia, de cristologia, os livros, os demais livros. O que você acha desse livro? É bom mesmo? Você recomenda? Olha, eu tive o prazer de editar o material, né, na nossa editora. E eu leio todas as obras, leio minuciosamente, não só uma vez. Então, eu posso dizer aos irmãos que estão matriculados e aqueles que ainda não se matricularam no item, que é um material sem igual. São poucas, repito, são poucas escolas teológicas que, além da aula presencial, além dessa parte da aula, são poucas que têm o material impresso. Tem muitas escolas teológicas aí que pedem para o aluno imprimir apostila, imprimir folha de sulfite, e o item não. O item tem seu material próprio, personalizado, organizado, um material muito rico de informação, né? E está o material que o pastor Fábio está apresentando. Então, o conteúdo é um conteúdo bíblico. É claro que é um início, né? São duas matérias que já foram impressas nesse momento, né? Pneumatologia e cristologia. E haverá outras matérias, só lembrando aos irmãos que todas as matérias serão do mesmo modo, terão seu material. Então, eu fico muito feliz de saber que o pastor Fagno e toda a diretoria do item tem investido nessa parte, porque é muito importante não só você ter a aula, mas você ter o material. E que material? Não é um material comum, é um material muito rico, muito organizado, e recomendo o item a todos os irmãos, no Brasil, fora do Brasil. O pastor Fagno tem contatos em muitos lugares, na América também. Então, todos os irmãos que puderem adquirir. E o pastor Fagno também tem a parte de apresentar, né, o livro de forma avulsa, né? Você que não é matriculado, mas quer adquirir o livro, você também entra em contato com o pastor Fagno e ele envia o livro avulso para você também ter esse material. Então, a apostila, o livro, no caso, não é nem uma apostila, é um livro, né? Eu recomendo bastante e com certeza que será muito útil a todos os irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui. Eu estou muito emocionado. Né? Muito bom. Deus abençoe você, meu amigo, pastor Carlos. Vamos estar na próxima live. Vamos fazer semana que vem. Na quinta-feira também. A gente vai programar, vai colocar um tema. Eu acredito que vai ser dentro de cristologia, em cima do que nós estamos trabalhando no momento. Eu já vou preparar a aula, introdução à cristologia. Vou fazer o banner e nós vamos vir com tudo. Prometo que iremos trazer revelações sobrenaturais sobre o ungido de Deus, o Messias, sobre a matéria da pessoa de Cristo. Eu já quero convidar o pastor Carlos, se ele topa. Quinta-feira eu já tenho um compromisso, quinta-feira próxima. Mas se for numa outra data, eu estou à disposição, pode contar comigo sim. Fazendo o seguinte, nós estaremos mencionando um banner, ou estaremos publicando um banner com a data acertada juntamente com o pastor Carlos. Eu vou acertar uma data com ele, um horário, e a gente vai estar publicando isso antecipadamente para que os nossos alunos venham participar e venham crescer na graça e no conhecimento com a gente neste instituto, nesta escola séria, que tem parceiros sérios, que tem amigos que amam a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Deus abençoe, pastor Fagner, toda a família, todos os irmãos que acompanharem, precisando. Nós estamos aqui à disposição. E só aproveitando, os irmãos que desejarem se inscrever no meu canal no YouTube, é o canal Pergunte ao Carlão. Só digitar lá no YouTube, Pergunte ao Carlão, vai estar lá a minha foto, você se inscreve, ativa a notificação e acompanhe os vídeos que nós temos lá. Deus abençoe a todos. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Adquire os livros do professor Carlos. Eu indico. Eu estou lendo aqui o livro dele, inclusive eu viajei
E trouxe. Só um instantinho aqui, só pegar aqui. E lembrando que nós estamos trabalhando, ampliação desse livro aqui, ó. Cacos de Telha. Meu amigo, esse livro é show. Nós estamos ampliando um assunto que tem nele aqui sobre o ciclo de 7. Gente, compre o livro. Eu oriento. Eu viajei para Palmas. E eu pensei em muitos livros para trazer. Eu resolvi trazer esse. Eu já li ele. Vou ler mais uma vez e vou presentear alguém com ele. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Carlos. Deus Deus abençoe, meu abençoe. amigo.